Inicialmente, quero informar que o presente trabalho era para ser realizado em dupla. Entretanto, diante da ausência de encontros presenciais, fazendo com que não houvesse assim uma grande convergência dos alunos para a sala de aula, onde pudéssemos partilhar algumas ideias, alguns pensamentos, nos impossibilitou de fazermos esse trabalho em duplo. O que eu faço neste momento é individualmente para o objetivo da nota, pois para mim o mais importante era partilhar, era interagir com os nossos colegas. Meu nome é Severino Vitorino dos Santos, sou aluno regularmente matriculado no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Alagoas, campus de Arapiraca. Estou cursando a disciplina Ciências Políticas 4, na qual eu faço neste momento esse trabalho para a segunda avaliação, ou seja, para a AB2, onde o professor nos facultou a, nesse vídeo, abordarmos um dos temas tratados no conteúdo programático da disciplina. Assim sendo, eu escolhi um dos temas tratados na obra As Identidades do Brasil, de Werniac a Fernando Henrique Cardoso, obra de autoria de José Carlos Reis, abordando como tema as principais diferenças entre os pensamentos de Nelson Werneck Sodré e Caio Prado Júnior. Nas minhas leituras, concluí que esses dois historiografistas que muito contribuíram para a sociologia, para a antropologia e para a ciência política brasileira, tinham como origem um mesmo pensamento, uma mesma ideia, que era o marxismo. Foram eles que introduziram o marxismo na América Latina. Assim sendo, passo a estabelecer as principais diferenças entre os pensamentos de Nelson Werneck Sodré e Caio Prado Júnior. Como eu disse anteriormente, Nelson Werneck Sodré e Caio Prado Júnior foram responsáveis pela introdução do marxismo na América, destacando-se que ambos foram militantes do Partido Comunista Brasileiro. Porém, os seus pensamentos, as suas ideias foram construídas com perfis que os diferenciavam. Para Nelson Werneck Sodré, o Brasil teve um passado feudal, baseando esse argumento de que, no período da colonização, Portugal era um país feudal, razão pela qual sustentava Werneck que para o Brasil alcançar uma revolução socialista, teria que passar pelo sistema capitalista. Por sua vez, Caio Prado Júnior criticou esse posicionamento de Werneck, afirmando que no Brasil nunca existiu um sistema de produção feudal, afirmando que todo o processo de colonização, o Brasil teve sempre
uma produção de produtos primários, produzidos para o mercado consumidor europeu. Portanto, o Brasil, na época da colonização, já era um país capitalista. Por outro lado, no outro ponto, a divergência continuou. Nelson Werneck Sodré trouxe em sua obra o seu pensamento político em consonância com as teses defendidas pelo Partido Comunista Brasileiro, que tinha como ênfase os ideais e as ideias stalinistas. Assim, suas obras estavam ligadas ao projeto político do Partido Comunista do Brasil, que, para alguns, argumentou que Werneck se filiou às teses da Terceira Internacional, como já dito anteriormente, de cunho stalinista. Já Caio Prado Júnior, nas suas obras, não vinculou as suas ideias, os seus ideais, as suas interpretações às teses defendidas pelo Partido Comunista do Brasil. Nesse ponto, Caio Prado Júnior, em que pese não ter ficado explícito, alinhou-se às teses da Quarta Internacional, que teve como embasamento o pensamento de Trotsky. Partindo destas premissas, concluímos que, apesar de estarem íncitos no mesmo contexto político, apresentavam posições distintas de como deveria se processar uma revolução socialista no Brasil. Sodré defendia como bandeira de luta a reforma agrária, a democracia burguesa, que tinha como objetivo principal o enfraquecimento do latifúndio com a finalidade de favorecer o crescimento da população capitalista para beneficiar a burguesia nacional, para que houvesse assim um enfrentamento ao capital internacional. Por sua vez, Caio Prado Júnior, no seu livro A Revolução Brasileira, defendia que a ideia de revolução teria que estar atrelada à realidade conjuntural do país, não sendo definida como prioridade. Ambos contribuíram, como dito, para a evolução do pensamento socialista do Brasil, porém através de viés diferentes, de matrizes diferentes, mas que tinham como finalidade fazer um estudo da historiografia do Brasil, levando em consideração todo o processo de colonização. Muito obrigado.